A Bahia realiza desde o último dia 10 de agosto as conferências interterritoriais de economia solidária, que são preparatórias para a conferência estadual, prevista para novembro. Os encontros já ocorreram nos municípios de Valença, Lençóis, Irecê, Senhor do Bonfim e Feira de Santana. Vão ser, ao todo, 10 encontros contemplando 27 territórios de identidade. A gente aprofunda o assunto e conversa agora com o secretário de Trabalho, Renda, Emprego e Esporte do Estado da Bahia, secretário da CEPRE, Davidson Magalhães, nosso convidado conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo, Davidson. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Jefferson, Levi, Ernesto e a nossa aniversariante, Thaís, parabéns. O encontro, Laís, essas conferências fazem parte da quarta conferência da etapa estadual, da quarta conferência nacional da Economia Solidária, pelo Ministério do Trabalho. Aqui na Bahia, a gente tem destacadamente, a melhor experiência do trabalho da economia solidária. O que vem a ser a economia solidária? É a economia desenvolvida através de cooperativas, de associações, o estado das pessoas que fazem parte dessas atividades associativistas. O governo do estado tem uma política muito intensiva em 15 territórios de identidade, que são os centros de economia solidária, que estão acompanhando cerca de 1.920 empreendimentos nos 15 territórios onde claro que a gente atua. Nós estamos agora com 17 territórios de identidade, fizemos mais 2 centros de economia solidária para assistência técnica, acompanhamento aos empreendimentos, acesso ao microcrédito. Para a economia solidária, Jefferson e Levi e Ernesto, para essa economia que não tem apoio de políticas públicas, principalmente essa economia popular. Então, eu queria aproveitar, secretário, te perguntar exatamente isso, porque depois de uma década de suspensão, a Bahia volta a realizar a Conferência Estadual de Economia Solidária. Como é que a CEPRE pretende garantir que exatamente as demandas coletadas nas conferências interterritoriais sejam efetivamente incorporadas às políticas públicas do Estado, né? Para que esses debates não se tornem apenas um exercício formal? Olha, primeiro que nós temos essa conferência do Estado da Bahia, ela é convocada pelo Conselho. E no Conselho da Economia Solidária não só tem Estado, tem a participação das organizações sociais, das instituições que atuam no movimento da economia solidária e popular. Então, o objetivo principal é não só fazer debate, mas aperfeiçoar a política pública. Durante esses 10 encontros, né, nós já fizemos em Valença, já realizamos aí em Valença, amanhã estaremos realizando em Porto Seguro, ou em Ilhéus, em Itabuna, hoje estamos realizando em Feira de Santana, né? Então o objetivo principal aí é passar em revista, inclusive, a nossa política. Não é só fazer um debate teórico sobre a economia solidária, como essas políticas públicas podem ser aperfeiçoadas para melhorar a vida das pessoas, já que esse trabalho que nós fazemos da economia solidária, com a realização de feiras, com a qualificação profissional, com o microcrédito, com estímulo ao associativismo, fortalece uma parte significativa. Na Bahia, são mais de 50% da população baiana não estão no emprego formal. É claro que nós temos notícias boas sobre o emprego formal na Bahia. Veja que a Bahia foi o estado com a maior redução do desemprego nesse último trimestre, né? Mas isso é um dado importantíssimo, né? A taxa de desemprego da Bahia caiu de 14% para 11%. Foi a maior queda no Brasil. Mas é a menor taxa de desocupação desde 2015, desde o primeiro semestre de 2015. Então é um avanço significativo. Mas uma parte significativa da economia baiana, ela não está envolvida no mercado formal de trabalho. São pessoas que vivem do seu próprio trabalho. E é essa política pública da economia popular e solidária que chega para apoiar essas pessoas. E muita gente acha que a maioria desses trabalhadores são trabalhadores de ambulantes, e não é verdade. São pessoas que têm
em média, 6 anos, 7 anos de envolvimento direto nessas atividades. Tem uma certa estabilidade, independente do ciclo econômico, se está crescendo a economia ou se está diminuindo. Existe aí cerca de 19% da população tem esse trabalho chamado trabalho autônomo, que não é o trabalho de empreendedor vinculado à venda da sua força de trabalho de maneira precarizada em Uber, entregador de pizza, nada disso. Isso tem a ver com uma economia popular da pessoa que produz o bolo, que costura e que faz um conjunto de serviços também e que usam sua própria mão de obra como um instrumento de garantia do seu sustento. Secretário, bom dia. Ernesto aqui. Davidson, acho que todo mundo reconhece a importância da economia informal, o peso que ela tem, quantas pessoas vivem da economia informal e a necessidade de formalizar até para arrecadar mais também, estender direitos, como no caso até você citou dos trabalhadores precarizados. Aí, como elaborar políticas públicas para esse segmento é que eu X a questão. Você fala aí das conferências, vai acontecer mais uma, que é um mecanismo importante de participação social, de exercer na prática a democracia participativa, etc. Mas tem sempre aquele risco de banalizar o instrumento das conferências. Acho que é por isso que Jefferson fez aquela primeira pergunta para você. Então, eu queria voltar a esse assunto, mas te dando aí a oportunidade de mostrar o que é que a CETRI executou nesses últimos anos com base no que apareceu nessas tantas conferências que a Secretaria organizou em diversos territórios do Estado. O que é que foi aproveitado, incorporado e executado pelo governo do Estado a partir desse mecanismo de diálogo social? Olha, essas conferências estavam sem existir há algum tempo, porque elas têm um caráter regional, mas elas desdobram a Conferência Nacional. Nós vínhamos há algum tempo já fazendo, mesmo na ausência das conferências, diálogo permanente com o movimento social para aperfeiçoamento das políticas públicas do governo do Estado, e foi a exigência, inclusive, do novo governador Jerônimo, que a gente desse uma repaginada nas ações públicas, fizesse uma avaliação crítica do que está sendo desenvolvido. Por exemplo, nós temos hoje uma atuação em 270 municípios, né? Quase são 58 mil beneficiários dessas políticas da economia solidária. Envolve esses elementos que é a inclusão socioprodutiva, através do Centro de Economia Solidária, que na verdade prestam assistência técnica, prestam assistência de acompanhamento aos empreendimentos, desde a formação do produto até a ocupação do mercado, ou a utilização através de feiras, festivais e até através da internet, e servir de uma vitrine para a exposição dos seus produtos, melhorando inclusive o processo de gestão dessa economia popular e solidária. O processo da conferência tem um documento onde se faz um debate sobre a política pública do Estado. Qual é o objetivo? Nesses 10 encontros que estão sendo realizados, e vai ter uma plenária em novembro, final em Salvador, tirar um documento, uma avaliação crítica dessa política que está sendo desenvolvida e sugestões de melhoria, e inclusive a elaboração de propostas para o encontro da Conferência Nacional, onde a gente, de fato, vai também disputar uma política pública, especialmente para os centros urbanos, para os grandes centros urbanos, para a economia popular e solidária. Porque na área rural, Ernesto, você já tem para essa economia solidária que está condicionada exatamente, está relacionada à agricultura familiar, já tem um conjunto de políticas, o que se pode é aumentar essas políticas, o volume dos recursos, o volume das ações, mas já existe uma política estruturada do ponto de vista nacional sobre isso. Qual é a grande lacuna? São nos grandes centros urbanos, onde está concentrada a maioria dessa economia popular, porque nós sabemos hoje que o Brasil é um país urbano, apesar da Bahia ainda ter um contingente importante na área rural, quase 24% da sua população está na área rural, mas o problema da economia popular e solidária hoje, o grande desafio que essa conferência vai debater é a estruturação de uma política pública nas áreas urbanas que atende essa economia popular. Então, isso que vai estar sendo colocado em debate e também em avaliação por parte desses encontros das políticas públicas, ora
efetivados no estado da Bahia e como aperfeiçoá-los. Portanto, não é só um debate, é uma inserção direta, uma participação direta desses segmentos, desse setor da economia solidária, que estão organizados ou não, para elaborar uma proposta, um aperfeiçoamento da política pública em curso. Secretário, a gente percebe que a retomada das conferências, a recriação também da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que aconteceu no início do governo Lula, isso acaba sendo visto como um avanço importante. Agora, se a gente levar em conta a conjuntura econômica atual, os recursos que serão necessários para a implementação dessas propostas que surgirem dessas conferências virão do governo federal ou a Bahia é quem vai arcar com a maior parte desses custos? Bom, a Bahia hoje já tem uma política consolidada, com recursos, inclusive, definidos em orçamento do Fundo de Combate à Pobreza, e mantém não só esses centros de economia solidária, mas que envolve um conjunto de outras políticas que não são só os centros da economia solidária. Tem as feiras, tem os festivais, tem o fortalecimento através dos encontros da economia solidária nas diversas regiões. Então, isso aqui nós já temos um recurso. Inclusive, agora aprovamos, o governador liberou 3 milhões de reais do Fundo de Combate à Pobreza para as finanças solidárias. São os bancos populares, que são os fundos rotativos para financiamento. Um dos grandes problemas dessa economia popular é financiamento. Então, nós temos as finanças solidárias que foram distribuídas recursos. A política do Estado da Bahia, nós temos recursos no orçamento. O governador Jerônimo tem dado muita prioridade a essa política, porque é uma inserção social socioprodutiva. E ela atua exatamente nesses grandes centros urbanos, que estão os territórios aí com problemas de ocupação por segmentos que não levam à inclusão socioprodutiva, mas à destruição da agregação comunitária. Então, isso aqui já existe recurso. Tem poucos recursos no governo federal, isso sim, Beltrão. E aí é que nós precisamos disputar essa política pública, e a conferência é um importante momento de elaboração e de pressão para que haja uma política pública nacional em relação à economia popular e solidária de maneira mais efetiva, porque a Secretaria de Políticas Públicas foi criada dentro do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, mas nós sabemos que tanto o Ministério do Trabalho quanto a Secretaria foram reconstruídas no governo Lula. Então, no primeiro ano, passou por problemas orçamentários e ainda tem muitas dificuldades orçamentárias. Isso faz parte de uma pressão social por mais orçamento. Eu acho que a conferência vai ser um instrumento importante para ampliar essa pressão social, para que a gente dedique mais orçamento para a economia popular e solidária no país. Para a gente encerrar, secretário, já que a gente falou em recursos financeiros, a gente sabe da importância da economia solidária na inclusão social, no desenvolvimento local, mas ainda é uma economia que enfrenta desafios como acesso a crédito, aos próprios mercados. Que ações específicas a CETRI tem ou planeja para superar essas barreiras, para fortalecer os empreendimentos da economia solidária, especialmente nas regiões mais vulneráveis da Bahia, secretário? Olha, Jefferson, o maior destaque da política pública no Brasil está aqui na Bahia, que é essa experiência dos centros de economia solidária que nós temos nesse momento 17, inclusive 2 frutos de emendas parlamentares, né? E vamos construir mais um, também fruto de ajuda da emenda parlamentar, o que contribui bastante para ampliar os recursos para a economia solidária. Como fazemos isso? Como fazemos isso é através da identificação dos empreendimentos e dos empreendedores, de fato, empreendedores populares, que sobrevivem do seu trabalho direto e não estão subordinados a um processo de exploração de plataforma, né? A partir daí, essa identificação, nós vamos ver a sua necessidade. Quais são os principais óbices e as principais dificuldades que não permitem que seu empreendimento avance. Então, pode ser o produto, pode ser a compra da matéria-prima, pode ser a organização financeira. Então, nós fazemos essa consultoria inteiramente gratuita para esses pequenos empreendimentos.
Damos acesso ao microcrédito. Nós temos o Crédito Bahia, que já foram liberados só o ano passado 60 milhões através de 150 agentes que a CETRI tem operando o Crédito Bahia, que é um microcrédito de menor taxa de juros do mercado, dando acesso a essas pessoas e também proporcionando não só a melhoria do seu produto através dessa consultoria, mas também promovendo ações que visibilizem os seus produtos e permitam comercialização. Então, nós fazemos redes de comercialização, feiras, festivais e também pontos de venda das lojas dos Teçóis em várias regiões do estado da Bahia, para permitir que esses produtos tenham mais acesso ao mercado, tenham mais acesso aos consumidores e permita, portanto, a ampliação da renda e a melhoria das condições de vida dessas pessoas, que são pessoas de baixa renda, da economia popular e que, por enquanto, do ponto de vista ainda no Brasil, ainda não tem uma política consolidada, mas tem boas experiências, especialmente no Nordeste, em relação à economia solidária e toda essa política de inclusão socioprodutiva dessas camadas da população. Davidson Magalhães, secretário de Trabalho, Renda, Emprego e Esporte do Estado da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então. Boa tarde a todos, bom dia a todos vocês e que a gente aí tenha, de fato, os mesmos resultados positivos que nós tivemos nesse primeiro trimestre, também na geração de emprego. Que a Bahia tem a comemorar como estado que mais reduziu o nível de desemprego no país, o percentual do nível de desemprego no Brasil. Bom dia mais uma vez, agora 7h57 na Tarde FM.